O outro ponto é o BAP. Primeiro eu vou falar da pessoa, e eu não estou falando zero instituição, tá? Estou falando do BAP especificamente. Mau caráter, arrogante, prepotente, soberbo e hipócrita. Em entrevista ao BTV Esportes, o Pedrinho subiu o tom. Olha que o Pedrinho não é de falar, hein? O Pedrinho é de ficar na moralzinha, né? De cantinho. Ele subiu o tom contra o presidente do Flamengo, seu BAP. Olha, vou ter que contar pro Pedrinho. Porque o que nós estamos vendo aqui na internet é o seu BAP e alguns torcedores, tá? Não vou colocar todo mundo no mesmo balaio, não. Alguns torcedores. Porque o torcedor que tem discernimento, torcedor que tem preocupação com outras coisas, não tá nessa bobeira. Risada e o Pedrinho que deu no meio do BAP, hein? Deixando a instituição do Flamengo de lado, como ele mesmo disse, né? Ele botou o BAP no seu lugar. Arrogante, prepotente, acha que é o rei da cocada preta, fala que pensa no bem do... Vasco tem agora um novo diretor financeiro, fiscal de carteira. A partir de agora, tudo que o Vasco comprar tem que ter autorização do BAP. Acabei de comprar uma pizza, ele me ligou. JV, que pizza família é essa aí, hein? Onde é que você arrumou esse dinheiro? O outro ponto é o BAP. Primeiro eu vou falar da pessoa, e eu não estou falando zero instituição, tá? Estou falando do BAP especificamente. Mau caráter, arrogante, prepotente, soberbo e hipócrita. Hipócrita, porque ele usa da frase: o que eu estou fazendo é para o bem do Campeonato Brasileiro. É para o Campeonato Brasileiro ter uma isonomia, um processo legal. Isso quando não se diz respeito ao clube que ele representa. Porque quando diz respeito ao clube que ele representa, como, por exemplo, a divisão das cotas na Libra, ele é o primeiro a sair, sentar na cadeira e falar que vai lutar pelos direitos do Flamengo. Ué, por que ele não pensa num Campeonato Brasileiro? Para isso não serve. Só serve quando o calo não é do time dele, é no time dos outros. Então ele é um hipócrita. Está muito claro que é uma perseguição à instituição. Está muito claro que ele não tem, eu não devo satisfação nenhuma a ele. A minha satisfação é a Angef, que, por característica, ela avalia o processo depois de acontecido e não antes. Não antes. Então, ele é um irresponsável que deve cuidar do clube dele. Porque para cuidar de qualquer negociação sobre venda de SAF, não é ele o responsável. Porque tem outros clubes que estão em recuperação judicial contratando e ele não abre a boca. Então, a soberba dele é assustadora. Mas com o Vasco, com a instituição Vasco da Gama, ele não vai se criar. Isso aqui não é Flamengo mesmo, não. Isso aqui é Vasco. Ele tem que respeitar muito o Vasco. Ele não está respeitando o Vasco. Ele está se metendo onde ele não tem que se meter. Se não tiver nenhum problema contratual que possa surgir no meio do caminho, a gente tem direito a alguns jogos. E a possibilidade existe. E até pela sensibilidade, como eu já falei, de vestiário, jogadores e comissão técnica, hoje a tendência é que seja mais Maracanã do que São Januário. Eu acho uma injustiça, porque o Felipe é uma pessoa mais calada e por isso, de repente, as pessoas ficam... O que o Felipe faz? O Felipe é o primeiro a chegar, um dos últimos a sair. O Felipe tem uma avaliação técnica dentro de um processo de avaliação de atletas. Ele sabe qual é o DNA do Vasco, sabe que o time precisa. Conversa com o treinador, conversa com o scout, avalia os jogadores, passa para o Admar fazer a negociação. Existe todo um processo ali. E essa rejeição pelo Felipe aconteceu por causa de um atleta, que eu já falei, que foi o Capasso, por um problema com um youtuber, que eu não vou citar nome, respeito em preservar também a pessoa, porque a questão não é pessoal, é questão sobre o tema. E por isso o Felipe criou uma rejeição. Esqueceram que o Felipe deixou o pai falecido, o irmão falecido no dia, e criaram que o Felipe não faz nada, que o Felipe está ali, ganha dinheiro, que é esquema. É muito fácil isso. Em entrevista ao BTV Esportes, o Pedrinho subiu o tom. Olha que o Pedrinho não é de falar, hein? O Pedrinho é de ficar na moralzinha, né? De cantinho. Ele subiu o tom contra o presidente do Flamengo, seu BAP. Olha, vou ter que contar pro Pedrinho. Porque o que nós estamos vendo aqui na internet é o seu BAP
Hipócrita. E alguns torcedores, alguns, tá? Não vou colocar todo mundo no mesmo balaio, não. Alguns torcedores. Porque o torcedor que tem discernimento, torcedor que tem preocupação com outras coisas, não tá nessa bobeira. Alguns torcedores querendo pregar lição de moral. Ó, torcedores, gente, é isso que vocês estão ouvindo. Torcedores do Flamengo querendo pregar lição de moral no Vasco da Gama em relação a pagamento de dívida. Da noite pro dia, eles estão preocupados com os credores. Eu tenho a minha opinião em relação à recuperação judicial. Quem não ouviu meu posicionamento, por favor, dá uma vasculhada aí que vai achar aí, porque eu tenho a minha opinião em relação a isso. Também porque eu entendo disso. E aí, eu vejo uma galera aí, olha, mas porra, que não pagou, que tem... Gente, olha só, o discurso mais maneirinho, né, pra poder ser um pouco mais embasado, ter um pouco mais de legitimidade, é falar assim, meu irmão, eu quero atrasar o Vasco, é meu rival, eu vou fazer de tudo pra poder atrasar o lado do Vasco. Aí sim, você vai pro campo da rivalidade do clubismo. Eu adoro. Agora você falar que se preocupa com o meio de futebol, logo quem? Não antes. Aí é difícil. Aí o Pedrinho ganhou. O Pedrinho ganhou. É a mesma coisa você pegar o Baigon e a Barata abraçar o Baigon e falar assim, respeite o meu amigo. Não é ele o responsável. Entendeu? Respeite o meu amigo. Não, gente, calma. Calma. Peraí, não é por aí que as coisas funcionam. O Vasco precisa desse empréstimo para poder oxigenar o seu cofre. Diante disso, existem as dívidas que estão sendo pagas, sim. Não tem salário atrasado, né? Os impostos estão sendo pagos. Eu já falei isso aqui, não vou ficar repetindo, não. Não vou ficar repetindo que não vale a pena. Mas agora, parem de querer ser o que nunca foram, hein? Parem de querer ser o que nunca foram, pelo amor de Deus. Que eu sou cascudo e conheço vocês, porra. E eu só quero deixar claro que todas essas minhas falas... Não apela, não. Empréstimo... Pelo bem do futebol, não apelem, tá? Pelo bem do futebol, gente. Que mundo é esse, cara? Daqui a pouco o azulejo vai reclamar da parede. Vai. Eu entrei quando eu venho... Gurizada, e o Pedrinho que deu no meio do BAP, hein? Deixando a instituição do Flamengo de lado, como ele mesmo disse, né? Ele botou o BAP no seu lugar. Arrogante, prepotente, acha que é o rei da cocada preta, fala que pensa no bem do campeonato, dos clubes, mas pensa só no seu umbigo, essa é a grande verdade. Eu concordo integralmente com o que o Pedrinho falou. Eu não gosto do Vasco da Gama, até porque goleou o Inter esses tempos aí, eu tenho uma raiva do Vasco da Gama. Mas o que o Pedrinho falou está correto. O presidente do Flamengo, ele acha que, por ser presidente do Flamengo, pelo Flamengo ter se organizado, ser uma potência, ele pode ser arrogante, prepotente, cara, todos esses adjetivos que ele falou. E ele está errado. Não é porque o Vasco tá numa merda fodida, não é porque os outros clubes estão numa merda fodida, que o Flamengo, através do seu presidente, pode desrespeitar as outras instituições. Como ele desrespeita Palmeiras, como ele desrespeita o Vasco da Gama, como qualquer clube. Eles nunca estão errados. Vocês já viram? O Flamengo nunca perde. O Flamengo é roubado. O Flamengo nunca tá errado. O culpado é os outros. Então, assim, é muita soberba, meu velho. É muito salto alto. E vou dizer pra vocês, vão cair pro Cruzeiro, hein? Vão cair pro Cruzeiro, hein? Tem agora um novo diretor financeiro, fiscal de carteira. A partir de agora, tudo que o Vasco comprar tem que ter autorização do BAP. Acabei de comprar uma pizza, ele me ligou. JV, que pizza família é essa aí, hein? Onde é que você arrumou esse dinheiro? Foi a Leila que comprou, não foi a Leila? Crefisa, eu sei que foi. Tá parecendo aquela vizinha fofoqueira. Passa o dia inteiro na janela olhando o que a gente tá fazendo. Ah lá, falei, entrou mais um. Só esse mês foram 2. E fiquei sabendo que tá atrás de mais um atacante. Você acredita? Sai daí, BAP, eu tô só gravando. Por isso que ele ainda não contratou ninguém. Passa o dia inteiro preocupado com o Vasco. Ô, Pedrinho, contratou de novo, né? Não contratou, não? E agora, contratou? Mas vai contratar. Tá pensando em contratar, que eu sei. Ao invés de ligar pro Almada, ele tava ligando pro Pedrinho. Agora contratou, né, Pedrinho? Eu sei que contratou. É a Leila que tá contratando, não é? Pode mandar meu currículo pra ela? Me arruma aí uma vaguinha no RH. Ele não tá feliz. O sonho dele é trabalhar no RH do Vasco. Agora você imagina a torcida do time da Gávea esperando uma contratação braba. Luiz Henrique, Almada, Cristiano Ronaldo. Aí abre o Instagram, BAP fiscalizando o dinheiro do Vasco. Primeira contratação do BAP nessa janela foi um detetive. Pra tomar conta do Vasco. Que medo é esse que o Flamengo tem do Vasco, irmão? Que medo é esse que o presidente do Flamengo tem do Vasco voltar a disputar títulos? Que loucura! O Flamengo brigando pra ser campeão de tudo e o Vasco na zona de rebaixamento e o cara não fala de outra coisa. Soltou até nota oficial no site do Flamengo, dizendo que o Vasco não pode contratar um novo empréstimo, soltando, indo até órgãos fiscalizadores, dizendo que é contra isso. Calma, presidente, não vai ser agora não, mas já a tua hora vai chegar e o Vasco vai tirar essa tua marra toda que tu tem hoje, beleza? Vasco não deve nada, salário em dia, todas as contas em dia. Não tem nada que tu tá se metendo nisso aqui.